Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro de 2 Samuel, o capítulo é o 11, que diz assim: Aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, e enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta mulher a Betseba, a filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Davi, eu só fiz assim a introdução dos 3 versículos, porque Davi era o rei, e nesse tempo os reis se juntavam, eles se juntavam e saíam para a batalha. E diz que saiu todo aquele povo, tudo junto, todos os seus oficiais, todos os seus soldados, e foram para a guerra, foram para destruir a terra de Amon. Então, o que eu quero entender disso daqui? Quem era para estar na frente da batalha? O rei. O rei não era para estar dormindo numa bela tarde, deitado no seu terraço, quem sabe numa rede, descansando, enquanto os seus servos, soldados, estavam todos lá batalhando, estavam todos na frente da batalha, para que o rei ficasse ali dormindo. Não, o rei era para estar na frente da batalha, e ele não, ele estava ali dormindo, olhando pelas brechas da sua sacada, para ver ali a mulher dos outros se banhando, se lavando, tomando banho, que era a mulher de um dos seus o soldado Urias, o soldado mais fiel que ele tinha. Ele ali ficou vendo aquela mulher, e Davi ali manda buscar aquela mulher. Enquanto o soldado estava na batalha, guerreando ali pelo seu rei, pelo o povo, por Israel, Davi estava ali acabando de cometer ali um adultério. Mas Davi foi muito mais na frente. Muitas pessoas ficam falando: o rei Davi é segundo o coração de Deus. Ele foi segundo o coração de Deus, e Deus perdoou. Por quê? Porque aconteceu que essa mulher engravidou. Ele fez de tudo para que o seu soldado viesse ficar em casa com ela, para esconder o pecado, Ele até embebedou os seus servos, os seus soldados, os seus súditos, para ele vir e dormir com a sua esposa, para depois não ter problema. E ali o seu soldado ia criar o filho do rei, pensando que era dele. Davi, além de cometer esse adultério, pegando ali a esposa do seu subordinado, seu soldado, engravidou, e ainda queria outro pecado, outra fraude, outra coisa mais errada. Queria mostrar que ele esteve com a mulher, não ia ter problema, queria esconder o filho. Mas Deus não deixa que isso aconteça, porque Deus não deixou que o soldado dormisse com a esposa. O soldado disse: não, eu vou ficar aqui junto com os servos. O senhor está numa guerra dessa, numa batalha. Eu tenho que ficar ajudando os seus servos, eu tenho que ficar como os outros soldados. Ele era um soldado fiel, um soldado verdadeiro. E Davi lutou, embebedou, fez tudo, mas ele não foi ficar com a esposa. Davi vai, manda que o seu chefe do exército coloque esse moço na frente, esse policial na frente da batalha, para que ele morra primeiro. Ele morreu. Então Davi aqui, ele ficou sendo um homicida, e ficou sendo um adúltero.
Aí muitos dizem assim, mas por que diz que Davi é segundo o coração de Deus? E Deus ainda deu, até Jesus vem da descendência de Davi, né? A Maria, era tudo pessoal da descendência de Davi. Como é que Deus coloca um adúltero criminoso? Além, não é só criminoso, ele é faccioso, ele premeditou o crime. E era ao amigo, ao servo fiel. Ele pecou demais. Mas quando o profeta chegou diante dele e disse, né? Olha, rei Davi, tinha um homem pobrezinho que só tinha uma ovelhinha. E essa ovelhinha, ela até dormia com ele. Era criada enjeitada, uma ovelhinha enjeitada. Ele só tinha aquilo, só tinha aquela ovelha. E chegou um homem rico e mandou matar a ovelhinha daquele homem, né, para fazer um almoço. Davi disse, quem é esse homem? Esse homem é digno de morte. Como é que faz isso? O cara rico, pegar a ovelhinha do outro que só tinha, ainda mais como se fosse uma filha, e matar a ovelhinha? Quem é esse? Ele é digno de morte. E ali o Datã, que era o profeta, chegou, rei, esse homem é o Senhor. Sim, porque o Senhor tinha 1000 mulheres que o Senhor quisesse ter, bonitas, escolhidas, mas o Senhor foi pegar justamente a mulher, né, do teu servo fiel, né, do teu soldado fiel, do Urias. E para ver que Deus não deixa nada encoberto. Não vou dizer que você tem que ir de casa em casa procurando a mãe Doquinha, procurando o pai Zezinho, não, para saber das coisas. Quando Deus manda, Deus manda. Quando Deus quer falar, Ele fala. Ele falou até pela boca de uma jumenta, né, para Balaão. Mas ele chegou e mandou o profeta ir na casa de Davi e falar, olha, tu estás errado, tu és esse homem. E ali Davi chorou muitíssimo. Ela teve o filho, né? Ela teve o filho ficou doente, e Davi ainda orando a Deus, pedindo perdão e orando a Deus para que o menino se criasse, o menino vivesse. Ele não queria perder aquela criança, né? E ele ficou em pano de saco, em cinzas, tirou todas as vestes reais, ficou, não lembro agora se foi 3, 4, 5 dias de jejum, chorando nos pés do Senhor, pedindo perdão e dizendo, não leva o meu filho, não mata o meu filho, cura o meu filho. Mas Deus disse não. Deus não podia deixar o rei, que é segundo o coração de Deus, escolhido de Deus, criar ali um filho do adultério. Ele não pode, Deus é justo, Deus é fiel. Então Deus foi e tirou esse filho do adultério. E depois ele manda ali o rei Salomão, da mesma mulher, né, que ele tomou posse da mulher do Eteu. Ele tomou posse da mulher e foi cuidar dela, que é a Betseba. E ali ele teve o rei Salomão. Depois o rei Salomão foi o terceiro rei de Israel. Depois de Davi, Salomão foi quem reinou. Então Deus, ele não é conivente com o erro. Davi pecou, se arrependeu, foi para o pano de saco, para o jejum. Sabe lá o que Davi sofreu ali de tristeza, se arrependeu de tudo que fez e nunca mais fez isso, né? Mas Deus disse, olha, está perdoado. Mandou o profeta lá dizendo a ele, olha, diz a Davi que ele está perdoado. Só que, claro, a palavra de Deus diz assim, vai e não peques mais, né? Aí ele diz, só que de hoje em diante não vai faltar espada na casa dele, na família dele. E logo o que acontece, mais para frente, né? O seu filho, um dos seus filhos vai, estupra a sua irmã. Aí o outro irmão que viu isso, soube disso, vai e mata o outro irmão que estuprou a irmã. Aí o irmão que matou o que estuprou a irmã, vai lá e quer tomar o reinado do pai, que era Absalão. Olha, entrou só derrota, entrou só discórdia,
entrou só espada, só morte, só destruição na família de Davi. Poderia ser uma família rica, saudável, abençoada por Deus, mas por causa do pecado, Deus perdoou a Davi, certo? Mas a culpa do pecado ficou. O que nós plantamos, nós colhemos. Ele plantou aquilo lá e ele colheu. Quem planta, colhe. Deus perdoou? Perdoou. Mas o mal ficou na sua família. Foi indo nas gerações. Foi indo nas gerações de Davi. O mal sempre ali se apresentando, né? Que ele tirou, ele perdoou. Mas as consequências do pecado veio e contaminou para sempre. E ali o filho dele, o outro filho dele, que matou o irmão, porque estuprou a irmã, né? Ele foi e disse: eu vou tomar posse do reino. Queria tomar posse da coroa do pai. Lutou, andou vários dias lutando para matar o pai. Não conseguiu matar o pai, porque Deus mesmo, quando ele vinha correndo ali num cavalo, que ele vinha já disposto para vir matar o pai, Deus mesmo, que ele tinha um cabelo grande, o cabelo dele enroscou numa árvore e ele caiu no chão, e um soldado vinha atrás, passou a espada e matou. Então, mas antes disso, o que Absalão fez? Antes de morrer, antes dele querer o reinado do pai, ele foi lá, pegou todas as concubinas do pai, todas as concubinas que o pai tinha, ele estuprou todas as concubinas na frente de todo o povo ali, chamou todo o povo para mostrar verdadeiramente o que ia fazer. Na frente de todo mundo, ele estuprou todas as concubinas do seu pai, do rei Davi, né? E depois ainda queria a sua coroa. Então, ainda diz que Davi, quando morreu, ele morreu gelado, não tinha ninguém que o esquentasse. Ele morreu gelado, passou muitos meses, muitos dias gelado, não tinha coberta que não tinha ar-condicionado na época, não tinha, né? Mas não tinha fogo que esquentasse, ninguém esquentava Davi, morreu gelado. O quê? Para pagar aquele pecado. Foi perdoado? Foi, mas as consequências do pecado ficou para Davi. Então, o que eu quero dizer com toda essa historinha aqui, não é historinha, é historona, né? Como diz, história grande, é historinha não, é uma grande história. O que eu quero falar com isso aqui, não adianta o pecado só nos atrapalha, nos afasta de Deus, nos afasta da verdade. O pecado só nos leva, muita gente, mas aí você só fala inferno, tá, o pecado, tá, não leva para o inferno, não, você está achando que não tem inferno, né? Tá, mas o pecado leva as consequências numa vida inteira, vai passando consequência dos filhos, dos netos, e vai passando consequência do pecado para os filhos e para os netos. Deus disse assim, eu visito até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, porém eu faço misericórdia em milhares daqueles que me amam. Então, o que eu quero chegar na conclusão, que vamos amar a Deus sobre todas as coisas e cumprir o seu, né, a sua palavra, andar na sua justiça, né? Não adianta pecar, porque o pecado tem grandes consequências, amém? E eu me despeço com a paz de Deus que excede todo o entendimento.